Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bem? Nós podemos relacionar problemas do nosso dia a dia ou dos nossos filhos na escola com o ensino bíblico? Sim. Você já viu uma criança com desatenção, inquietude, impulsividade? Criança que causa dificuldade no cotidiano de muitas pessoas e que esse comportamento vai até a adolescência ou até na idade adulta? Você já viu uma criança que é inquieta, se mexe o tempo todo, não para nem sequer para seguir as regras ou respeitar os limites? Isso está fora de cogitação. Ou então aquela pessoa que parece que está o tempo todo ligada a um motor de alta rotação e que facilmente se distrai. Então, essas pessoas às vezes precisam de um tratamento especial. Mas antes de nós seguirmos, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber todas as notificações. E sempre que nós vamos estar trazendo uma mensagem bíblica ou tratar de assuntos que dizem respeito a mim e a você e estão relacionadas com Deus. Então, essas crianças que se agitam, que são inquietas, que se movimentam o tempo todo nos ambientes, mexem as mãos, os pés, mexem em vários objetos, não conseguem ficar quietas ou sentadas numa cadeira, por exemplo, falam muito, têm dificuldade de permanecerem atentos em atividades um pouco mais longas, repetitivas, ou que talvez para eles não sejam interessantes. Então, elas se distraem facilmente com estímulos do ambiente ou se distraem até com seus próprios pensamentos. Até o esquecimento é uma das principais queixas dos pais, dos professores, pois as crianças podem esquecer o material escolar, os recados ou tudo aquilo que estudaram para a prova. Então, a impulsividade também é um sintoma comum e se apresenta em situações como não sabe esperar sua vez de falar, não sabe ler a pergunta até o final e responder, interrompe os outros, age sem pensar. Então, apresenta-se com frequência dificuldade em organizar as suas coisas ou planejar aquilo que precisa fazer. E isso acaba acarretando um prejuízo no seu desempenho escolar. Parece que o seu desempenho escolar fica inferior, abaixo do esperado. Embora muitas vezes sua capacidade intelectual seja boa, mas ela pode estar relacionada a outros problemas que atingem o comportamento, que atingem o seu rendimento. E aí, veja comigo como nós podemos ajudar. Antes de qualquer coisa, nós temos que aceitar que nós precisamos trabalhar com essa criança que apresenta esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento. O que acontece é que muitas vezes os pais não aceitam. E o que vai acontecer? Prejudicar somente a criança. O quanto antes for tratado, seja de forma espiritual, emocional, coraçãozinho, atitudes de limites, de estrutura forem trabalhados melhor para a criança. Para começar, nós como pais, mães, professores, cristãos, nós podemos começar contando histórias bíblicas que ensinam virtudes às crianças. Ou seja, você vai aproximar o seu filho, a sua filha, de histórias bíblicas que podem aperfeiçoar os seus valores e também a espiritualidade delas. Então, para que isso aconteça, uma boa opção que nós temos, para nós que somos pais cristãos, é ler com as crianças as parábolas, aquelas histórias contadas por Jesus, que sempre trazem algum ensinamento e também possuem uma função muito educativa, além do cunho religioso, do cunho educativa na parte espiritual. Elas são parecidas com as fábulas e podem ensinar muitas virtudes aos pequenos.
Se nós usarmos este recurso de uma forma lúdica, isso se torna para nós, pais e professores, uma ferramenta eficaz nessa missão. E suas lições de moral podem ser experimentadas pela família toda no dia a dia. Essa ferramenta pode se tornar um grande aliado nesse trabalho que nós temos com essa criança agitada, que briga na escola, que não tem limites, que não sabe esperar o seu tempo de falar, de agir. Então nós somos desafiados, junto com a criança, a investigar, nesse sentido, duas áreas: a área espiritual e a área física. E isso aponta para um íntimo e constante relacionamento entre pais e filhos, que precisam estar sempre atentos no desenvolvimento, nas atitudes dos seus filhos. É responsabilidade primeira dos pais. Se alguém diz para você que seu filho apresenta comportamentos condizentes com transtorno de déficit de atenção ou hiperatividade, não entre em pânico. Quando isso acontece, é hora de desenvolver um entendimento mais profundo a respeito dessa pessoa. Nós não devemos ir para a parte do negacionismo, onde eu nego totalmente que haja algo com meu filho. Eu preciso investigar para depois ter uma opinião formada. Volto a repetir, duas áreas devem ser bem investigadas: a espiritual e a física. Ambas devem ser levadas a sério. Se você ignora o aspecto espiritual, nunca vai haver lugar para o tratamento, para a superação e fé na vida do seu filho ou na vida da pessoa que você conhece com esses comportamentos. O poder do evangelho jamais pode ser ignorado. O aspecto espiritual é a arena do coração dessa pessoa. É a verdadeira essência do nosso ser mais profundo, até mesmo naquilo que nós consideramos como personalidade. O coração deixa evidente que Deus precisa ser buscado com fé, com obediência, e não seguir os nossos próprios desejos. E isso se ensina para uma criança desde muito pequenininha. Quando nós adoramos e obedecemos a Deus, o nosso coração vai expressar amor, alegria, paz, paciência, bondade, mansidão e domínio próprio, que fala em Gálatas 5, 19 a 23. E a criança precisa sim ser educada para isso desde muito cedo. Quando nós estamos comprometidos com os nossos desejos pessoais e gostamos disso, aí os atos pecaminosos vão começar a aflorar dentro de nós e vão se tornar normais no nosso dia a dia, e isso vai trazer contendas, murmuração, ciúmes, explosões de ira, imoralidades, desobediência aos pais e difícil relacionamento com seu próximo. Em muitos casos em que a criança apresenta um transtorno de déficit de atenção ou hiperatividade, essa parte do seu coração é completamente ignorada pelos pais. É possível que uma grande causa seja realmente que o coração dessa criança exige que as coisas aconteçam desse modo e os pais não estão percebendo. Jamais podemos ignorar que para nós cristãos o aspecto físico e o espiritual andam sempre juntos. É necessário fazer a seguinte pergunta: estou certo de que esse comportamento transgride a lei de Deus? Se a resposta for positiva, então esse comportamento tem uma raiz espiritual. Digamos, por exemplo, que o seu filho esteja batendo em outra criança porque a outra está brincando com o seu brinquedinho, e ela agride, ela bate, ela morde ou toma outras atitudes.
Então, claramente, trata-se de um comportamento espiritual, emocional, que eu preciso sim trabalhar e jamais posso arrumar desculpas para tal comportamento. Muitas das medidas práticas para lidar com aqueles que facilmente se distraem ou têm essa tendência de mudar tão rapidamente de uma atividade para outra, elas podem ser resumidas à palavra estrutura. Estrutura diz respeito a fronteiras, orientações, lembretes e limites. Precisamos aprender a lidar com esses pontos fortes e as limitações individuais de modo que nós possamos viver no temor do Senhor e praticando o mandamento de amar o próximo como a si mesmo. E isso é um aprendizado desde muito pequeno. Mas se você, tendo trabalhado tudo isso e ver que não há muito progresso, e você optar por tratamento médico, você pode. Muitos pais cristãos não aceitam que possa ser feito um tratamento médico. E quando esse problema persiste e afeta de modo significativo a vida cotidiana da criança, é realmente recomendável buscar ajuda médica de um especialista que está preparado para atuar nessa área. Mas atente sempre para isso. Mesmo que você decidiu provar esse tratamento com medicamentos, é importantíssimo manter em mente a opção de que jamais se deve eliminar a nossa responsabilidade no cuidado espiritual. É nossa obrigação ensinarmos essa criança no caminho, no temor, no amor, no respeito que Deus exige de nós. É fazer com que a criança cresça no conhecimento de Cristo e na obediência a Ele. Essas dificuldades físicas delas não podem impedir esse desenvolvimento da criança. Esse fato que oferece dificuldades, ao mesmo tempo não pode tirar a esperança e o encorajamento da criança de viver uma vida digna diante do Senhor. Nós precisamos estar bem atentos a essa área. Nós não podemos deixar nosso filho à mercê dos problemas e ignorar que essa situação existe. Nós precisamos adaptar os ensinos bíblicos à capacidade de cada criança de recebê-lo. Então, nós temos que lidar com essas crianças e lembrar que ela tem pontos muito fortes concedidos por Deus e quaisquer que sejam seus pontos fracos jamais vão impedir o seu crescimento naquilo que é mais importante. Lembre-se que você pode pedir ajuda para alguém, seja professores, seja na igreja, para tratar com esses transtornos, essas deficiências, para que a sua criança realmente tenha o suporte necessário que ela precisa e consiga lidar facilmente com essas questões que estão envolvendo a vida dela e que estão surgindo no decorrer do seu cotidiano. Então, veja, qualquer que seja a dificuldade que o seu filho enfrenta, pare, pense, oriente-se, busque acompanhamento. Não deixe para depois, não deixe isso passar assim. Não podemos fechar os nossos olhos para os problemas que talvez estão prejudicando somente as nossas crianças. A parte pedagógica, emocional e espiritual precisam andar de mãos dadas para um melhor resultado em favor do seu filho. Jamais meça esforços pelo seu filho. Essa é a mensagem que no dia de hoje eu quero deixar. Porque nós, como cristãos, nós não podemos nos esquecer
de cuidar dos nossos pequeninos. E mesmo que algum tenha algum problema, seja físico, emocional, de comportamento, é obrigação nossa, como pais, de tentar minimizar os impactos que isso causa com o seu próximo. Vamos pensar nisso com carinho e jamais negligenciar a educação dos nossos filhos. Deus te abençoe.